Lakers will get a chance to take the lead, and look who has the ball. With half a minute to play, Bryant for the lead. Yes! Kobe Bryant gives the Lakers the lead. Ora bem, meus amigos, quinta-feira, à altura falámos aqui de basquetebol, temos regresso do Chico, pá. O Chico estava sem participar no Afunda pá, há um mês. Ou mais. Chico. Mais até. Então eu tive 20 dias de férias e agora já voltei há mais de uma semana. Mas estavas de capaz folga? Entre folgas e não sei o quê, é capaz de ter sido uns 35 ou 40 dias. Jesus Cristo. Mas, Sinto-me o envido. Umas mega férias. Ora bem, antes de mais pedir desculpa pela minha voz e pela minha não conseguir endireitar bem a cabeça, porque eu estou constipado e com um torcicolo ao mesmo tempo. E uma afta aqui, se quiserem saber, estou... Afinal o Embiid és tu, não sei. Eu sou claramente o Embiid, mas não estou em... Por acaso vou-te confessar uma coisa, Chico. Acho que foi na terça eu estava tão mal do pescoço que eu tive mesmo no vai não vai para ir ao site das autobaixas que o governo criou depois do Covid para meter uma autobaixa. Fogo, eu estou todo partido. Não, mas tu também tiveste que fazer agora há pouco tempo um exame daqueles delicados, não foi? Fiz uma colonoscopia, é verdade. Mas o torcicolo é pré-colonoscopia, portanto nem está ligado. Mas deixem-me só dar aqui duas notas. Aliás, acho que é só uma nota, que é o seguinte: a partir da próxima semana, aliás, a partir de hoje, podemos dizer, a partir de hoje vamos ter aqui um novo formato, digamos assim. Não é bem um novo formato de programa, mas é um novo alinhamento. Vamos continuar às segundas e às quintas, normal, mas agora todas as segundas-feiras serei eu e o Ricardo Brito Reis, e todas as quintas-feiras serei eu e o Chico. Obviamente não serão todas, porque as vidas também têm contratempos, mas na maior parte das vezes, segunda-feira Ricardo Brito Reis, quinta-feira com o Chico. Mas só para que fique claro, eu e o Ricardo não nos gostamos um do outro. Eu é que não gosto os dois juntos, não gosto da química deles. São muito não gosto da química deles. Depois ainda por cima eles têm tipo toda uma viagem de comboio para conversar e depois chegam aqui com as suas private jokes e depois eu nunca percebo, então não gosto. Tento afastá-los. Vamos manter também mensalmente o programa presencial quando eles vêm cá acima, portanto isso mantém-se, mas agora segundas-feiras Ricardo, quintas-feiras Chico. Olha, Chico, por falar em... Agora é que vamos ver quais é que são os melhores, qual de nós é o mais famoso, porque vais ver os episódios que batem mais. As pessoas assim já sabem, só quero ouvir à segunda, só quero ouvir à quinta. Chico, eu não quero... Eu acho que tu estás ciente que eu acho que ele vai ganhar. Não, eu sei, mas daquelas goleadas das antigas, portanto é melhor não me informar sobre esses números. Olha, deixa-me então lançar, porque é verdade que eu estou aqui condicionado, mas quem também está condicionado é Luka Doncic. Nós até éramos para gravar por volta das 3h30, estamos a gravar por volta das 4 porque atrasámos a nossa vinda porque sai a lesão do Luka Doncic e tivemos já a fazer também notícias e não sei o quê. E para já não há muita informação, percebe-se que ele torceu o pulso, não é? E que vai ser reavaliado daqui a uma semana. Isto não significa que regressa daqui a uma semana, significa que vai parar uma semana e que daqui a uma semana vai fazer tratamento e que no final dessa semana, portanto hoje é quinta, portanto vamos imaginar que ali na casa da quinta, sexta-feira da próxima semana, eles vão ver como é que aquilo está para ver se é preciso algum tipo de tratamento mais prolongado, ou se já está recuperado, ou se é preciso outro tipo de situação. Chico, naturalmente qualquer equipa quando perde um jogador do nível do Luka Doncic tem dificuldades, não há como fugir a isto. Porém, no caso dos Mavericks é uma situação que pode ser mais delicada, porque estamos a falar de uma equipa que neste exato instante, com 15 jogos, está fora do play-in, está em 11º. Portanto, se o Doncic falhar aqui na casa dos 4, 5 jogos, e olhando aqui para o calendário, temos Nuggets, tudo fora, é uma road trip, Nuggets, Heat, Hawks, deixa-me ver qual é que é o quarto jogo. Portanto, temos Nuggets, Heat, Hawks, Knicks, portanto temos aqui 4 jogos difíceis. Ok, Atlanta não é a coisa mais difícil do mundo, mas
não deixa de ser fora, não sei o quê, é uma road trip, ainda por cima é na segunda noite de um back-to-back. Não, desculpa, Miami é que é numa segunda noite de um back-to-back, Hawks não, mas não deixa de ser complicado. Depois recebem Knicks. Ou seja, se ele falhar aqui estes jogos e se eles perdem aqui 3 destes jogos, podemos estar a falar de uma equipa que na casa dos 20 jogos vai ter um recorde negativo. Obviamente ainda há muito tempo, mas certamente não era este o início que os finalistas do ano passado estavam à espera de ter, não é, Chico? Sim, eles até estavam agora em crescendo, eles vinham agora de 3, 4 vitórias seguidas, não é? Eu lembro-me que eles venceram os Thunder, agora venceram os Pelicans, que é daquelas vitórias que hoje em dia... Sim, esta é verdade. Essa foi um massacre. Mas eles tiveram um jogo onde ganharam sem o Doncic. Sim. Foi o único jogo que ele falhou esta época. Ele está em 15 jogos, ele jogou 14, mas correu-lhes bem quando ele não jogou. Mas o meu ponto até é mesmo que eu acho que eles estão a ser um pouco vítimas de, olhando para este registro, e podia-se muita gente pensar, nós na nossa antevisão da época prevemos que eles não iam repetir o que tinham feito o ano passado, porque era muito difícil, tinha sido uma conjugação de fatores perfeita para eles. Neste caso eu acho que eles estão a ser um pouco vítimas de a normalização das expectativas e a subida de forma de algumas equipas, como os Rockets, que ninguém esperava se calhar que tivesse um arranque de época tão boa, a normalização, por assim dizer, dos Grizzlies, e eles agora, pronto, por um lado, ainda bem, como tu referiste, que é uma altura precoce da temporada em que acontece esta lesão, esperemos que não seja grave, porque esta equipa tornou-se atraente de ver, embora ainda não esteja... Eu tive a oportunidade de ver 2 jogos, mesmo durante a minha lua de mel, que eu tomava o pequeno almoço a ver os jogos. Tive a oportunidade de ver 2 jogos. Parece que ainda não está 100% carburada aquela adição do Klay Thompson, embora eu acho que vá acontecer mais tarde ou mais cedo. E há esse potencial. Agora, a equipa agora vai ficar com esta ausência. Eu vejo-os a conseguir fazer algo nesta road trip, até porque começa já contra Denver, e Denver também ainda não tem o Jokic. O Jokic foi pai, portanto ele falhou. Eles na semana passada só jogaram 2 jogos, ele não jogou nenhum deles e falhou o jogo de terça, se não estou em erro. É assim, a previsão é que ele regresse, ou seja, ele não está lesionado nem nada que se pareça. Mas não o vejo com a força anímica para ter pressa em voltar, tendo em conta que é um momento importante da sua vida. Claro, mas eles não estão mal, e por isso é que eu acho que eles também não se atravessaram a obrigá-lo a vir, digamos assim. E foi cedo na época. Se fosse uma fase mais adiantada da época, claro, se calhar não faziam uma força para ele faltar só a um jogo. Os Nuggets têm uma coisa, comparativamente com o resto da liga, os Warriors também. Os Nuggets só jogaram 13 jogos. A maioria das equipas já vai em 16. Portanto, os Nuggets, como eu disse na semana passada, só jogaram 2 vezes. Neste momento só têm 13 jogos. Por exemplo, os Cavaliers têm 17. A maioria das equipas anda na casa dos 15, 16. Depois há aqui Miami também só tem 13 e os Warriors também só têm 13. Mas, portanto, os Nuggets, com 4 jogos em atraso, se ganharem os 4, sobem aqui. Por isso é que eu acho que não há assim grande urgência, como tu disseste, em trazer o Jokic, mas acredito que não estou a imaginar que ele vá falhar muito mais jogos. Acho que no pior dos casos falha mais um, a não ser que haja aqui alguma situação que nós não saibamos a nível de... Claro. Mas isto só porque eu vejo-os a deixá-lo descansar mais este jogo, tendo em conta a ausência do Luka, que eles ficam no género, ok? Sim, talvez. É brincar a brincar. O último jogo do Jokic já foi há 2 semanas quase. Ou seja, é o homem está descansado. Quando ele voltar está uma bolinha ainda mais redondinha. Exato. Uma bolinha com muita qualidade, mas uma bolinha mais redondinha. Olha, portanto, vamos ver, nós teremos tempo para falar dos Mavericks, ainda que, eu volto a dizer isto, eles estão fora do play-in, eles são os 11º, mas têm recorde positivo, 8 vitórias e 7 derrotas, portanto não é trágico. Eles se estivessem no Oeste eram quartos. E estão naqueles casos em que uma vitória podem subir 3, 4 lugares. Sim. Neste momento não é grave, por isso é que agora veremos se daqui a uma semana a reavaliação será má ou positiva para eles, porque neste momento estamos mesmo um pouco nos SES e não vale a pena estarmos aqui a especular sobre isso. Olha, vamos mudar de assunto para talvez o nosso tema principal.
que são os 76ers. Eu sei que já fiz um episódio recentemente sobre os 76ers, mas esta equipa, eu vi alguém a dizer aqui recentemente que os 76ers não passam a segunda ronda desde os tempos do Allen Iverson, portanto desde 2001, mas lideram a liga de longe em drama. Desde da situação do Allen Iverson, depois mais tarde o processo, depois a pior equipa uma das piores equipas da história da NBA, Joel Embiid, a questão de Ben Simmons, Jimmy Butler, depois a saída do Ben Simmons, depois a novela James Harden. Ou seja, esta equipa, graças a Deus, alimenta o nosso ciclo noticioso dia após dia. E como não podia deixar de ser, esta semana alimentou ainda mais. Portanto, vamos por partes. A equipa é a pior equipa da NBA neste momento. Estamos com mais ou menos um mês de liga. Eu acho que ninguém nos piores pesadelos, Chico, imaginava que isto pudesse ser realidade. Que é, ao final do mês, já com 15, 16, 17 jogos, os Philadelphia 76ers são a pior equipa da NBA, com apenas 2 vitórias e 12 derrotas. Até os Wizards, por terem um jogo a menos, estão em cima deles. Isto é preocupante e vergonhoso para o que quer que eles tenham preparado para esta época. Exatamente. Tudo o que podia ter corrido mal, correu mal. E agora, 2 coisas aconteceram nos últimos dias. Primeiro, uma Players Only Meeting, portanto uma reunião entre os jogadores, que é uma coisa, eu vi muitas pessoas a perguntar-me se isto era o princípio do fim, e eu tentei-lhes explicar que é uma coisa muito normal na NBA, acontece muito até em equipas que estão em bons momentos, às vezes fazem reuniões só para porque houve ali alguma coisa que correu mal num determinado jogo, ou perderam um determinado... Eu lembro, por exemplo, os Nuggets fizeram uma player only meeting não no ano em que foram campeões, no ano a seguir, porque estavam ali a perder alguns jogos numa determinada fase e fizeram uma reunião só para dar aquela injeção. Portanto, não é nada de extraordinariamente estranho. Obviamente não é normal, não é... Normalmente isto não acontece quando as coisas estão bem. A equipa tinha acabado de perder um jogo, eu por acaso vi esse jogo com Miami, onde esteve a ganhar por 20 e tal pontos e de repente fazem uma segunda parte absolutamente desastrosa. Chico, foi desastroso. Eles têm ali uma série de turnovers, de falta de empenho, que foi desastroso. Portanto, eles fizeram essa reunião. Nessa reunião, o Tyrese Maxey e o Joel Embiid têm uma boa relação. O Maxey deu ali algum ar de insatisfação com alguma falta de comprometimento do Joel Embiid. Falou dos constantes atrasos. Portanto, nós não sabíamos, mas aparentemente é uma situação regular. O Joel Embiid também, depois, quando começaram a sair as notícias, também vendeu a sua versão de que muitas vezes não compreende o que é que lhe é pedido no ataque e que colocam em situações desconfortáveis. Ou seja, também já a virar-se para Nick Nurse. Depois, eles têm o regresso, a seguir a essa derrota com Miami, têm o regresso de Tyrese Maxey. Jogam contra Memphis sem Ja Morant, sem Marcus Smart, sem Zach Edey e perdem por 6 pontos, mas a certa altura o jogo estava por quase 20. Eles é que fazem uma excelente recuperação na reta final e conseguem ter o jogo novamente perto. Isto, Chico, eu não sei o que dizer. Eu já não... e nesse jogo o Paul George lesionou-se. Esqueci-me desta parte. No meio de tanta coisa, esqueci que o Paul George lesionou-se aparentemente a mesma lesão, no mesmo joelho. O Nick Nurse no final do jogo disse que não pareceu nada muito grave, mas eu acho que é inevitável que ele vá falhar aqui há algum tempo. Ou seja, esta equipa não há nada lhes corre bem, Chico. Mas também era inevitável terem problemas com lesões, porque Chico, toda a gente está... mas tanto... Não, está a ser numa cadência péssima, porque nem sequer é daqueles casos que, ok, um lesiona-se, mas os outros todos estão bem, e esse que se lesiona está uns tempinhos fora, ok. Mas esta equipa montou-se e toda a gente brincou, falou a sério, a dizer que era muito preocupante ter as tuas 2 maiores estrelas terem um joelho saudável entre eles os dois. Coitados.
Não, e eu adoro o Paul George, acho que o Paul George, adoro mesmo o Paul George, o Embiid, pronto, gosto, respeito, não aprecio propriamente a personalidade, mas gosto. Agora, a verdade é que era inevitável terem estes problemas. Está a adicionar-se, é o caso do Maxey, que pronto, sempre foi um jogador muito saudável, muito energético, e que nota-se que quando tem uma lesão deve ser algo mesmo a sério, porque por não ter essa capacidade de aguentar, porque senão eu acho que ele pelo menos dá a ideia que é daqueles jogadores que se for um toquezinho, eu vou a jogo. O problema do Maxey foi uma questão de hamstring, portanto uma questão muscular, exato, uma questão de tendão, ou seja... Essa é mais sensível e os jogadores aí não arriscam tanto. Agora, aqui, com estas chatices, quando já se vem a público, e ainda por cima veio a público muito rapidamente, não foi daqueles casos de já estamos há algum tempo aqui, não sei o quê. Não, isto foi... Houve essa reunião e 10 segundos depois já toda a gente sabia da reunião, ou seja, tanto que o Embiid criticou e disse, quem quer que tenha exposto o que é que se passou ali, é um piece of... Eu posso ter em inglês, não é? Pode inglês dizer não, à vontade, piece of shit, não é? Ou seja, logo aí, eu acho que ele, por um lado, até acho que ele está a preocupar com coisas que não são o relevante aqui. Acho que ele devia estar mais preocupado com a incapacidade da equipa, neste momento, de jogar junto, ponto final. Porque tem ali peças muito interessantes. Nós e quase todos os adeptos de basquete, que no início da época estávamos entusiasmadíssimos, porque não era só a adição do Paul George, eles tinham adicionado aqui bons role players, mas aquilo não funciona, e eu gosto muito do Nick Nurse. Mas leva-me a questionar se o process já não está... acabou. Esse já acabou, não é? O processo já acabou. Não. Já não supostamente ninguém, o process só acabava com um anel. Mas eu estou a dizer é que se calhar este process já não tem pernas para acabar. Pois, essa é a grande dúvida, não é? Porque não tem a ver com o que eles fizeram, tem a ver com o estado de Joel Embiid. O Joel Embiid tem 4 jogos desta época e nesses 4 jogos, com exceção deste último, onde pareceu-me já um bocadinho mais, mas também pode ter sido aquela questão de raiva, não sei o quê, mas nesses 4 jogos ele foi para a linha de lance livre, nesses 4 jogos, nos 3 jogos anteriores, aliás, 18 vezes. Portanto, 8 vezes no primeiro, curiosamente, ainda não falhou um lance livre, que me deixa de ser incrível. 8 no primeiro, 10 no segundo, nenhuma no terceiro. A última vez que o Joel Embiid não vai à linha de lance livre num jogo foi no segundo ano da carreira dele, a jogar, não no segundo ano, porque ele teve 2 anos lesionado, jogou no segundo ano, digamos, de jogo dele. E mais importante que isso, porque nesse jogo onde ele não vai nenhuma vez para a linha, ele até tinha sido colocado como doubtful para o jogo, ou seja, duvidosa à sua participação porque ele estava doente, mas nos outros jogos há uma coisa que eu estive sempre muito atento a ver o Joel Embiid, que era ver a força com que ele explodia para o cesto a partir do seu joelho que esteve lesionado. E essa explosão não existiu. O Joel Embiid no ano passado era um jogador que, se recebesse a bola naquela zona do cotovelo, onde quer que seja, mas ali naquela zona do high post, em triple threat para marcar, ou seja, para poder lançar, penetrar ou passar, ele era indefensável. Ele no ano passado estava a fazer mais pontos do que minutos, ou estava a fazer 1 ponto por minuto, ou até estava com mais, mas acho que até estava com mais, portanto que é uma coisa que só o Wilt Chamberlain é que fez. Neste momento ele não tem, ele já o disse, ele não tem confiança no joelho, ele ainda não tem a certeza se pode explodir a partir do seu joelho. Ora bem, se o Joel Embiid não tem certeza, se o Joel Embiid for um jogador sem essa explosão, já não falamos de um Joel Embiid melhor jogador da liga, ou segundo melhor jogador da liga, ou o que seja. Um candidato a MVP, já não falamos. Exatamente, já não falamos disso. Já falamos de um jogador que vai continuar a ser brutal, mas já não vai ser um dos 2, 3 melhores jogadores da liga, ou quer que seja. Ora, esta equipa dos 76ers está construída de forma a que Joel Embiid é um dos melhores jogadores da liga, porque esta equipa, se não tiver o melhor jogador da liga, o Max e o Paul George até podem ser brilhantes, que não estão a ser, e não vão ser campeões, porque não tem o melhor jogador da liga, ou um dos melhores jogadores da liga. Essa é uma das minhas preocupações, Chico. E depois a outra preocupação, a ver Joel Embiid, e eu não vi este jogo com o Memphis, mas vi os outros 3, ele não se ele está limitadíssimo. Ele não está limitado, ele está limitadíssimo. Agora, ele é tão bom que disfarça. Chico, mas eu olho para o Joel Embiid e parece-me que ele está a jogar alucinado.
Vamos ser sinceros, ele parece sempre que está ali, ele parece sempre que está tocado, a verdade é essa, mas ele está ali, agora eu tive a oportunidade de ver um bocadinho deste jogo com o Memphis, antes disso foi-me difícil, mas tive curiosidade de ir ver este mesmo, para podermos falar com um bocadinho mais de critério, e é isso, ele está com medo, ele nota-se que está com receio de ir para cima, mesmo que o para cima dele não seja propriamente ir afundar, mas está com receio de fazer aquele movimento para ganhar espaço, e ele ganha muito, face à redundância, a ganhar esse espaço, porque é tão grande que qualquer defesa que leva um toquezinho dele fica logo fora da equação e ele ganha para o lançamento. Sim, e o defesa tem que se preocupar também com o seu lançamento, porque o lançamento do Joel Embiid àquela distância, o seu jumper é brutal, é talvez o melhor da NBA. Sim, o homem é gigante, ele lança quase em linha reta a partir dali, e ele não está a conseguir fazer isso, ele está a perder muito ofensivamente, defensivamente também, porque, e há que dizer, o ano passado, e nós falámos muito disso, ele deu um salto defensivo sempre que era possível, eu notava-se que havia ali um maior esforço da parte dele para se mostrar na defesa, embora tenha sempre as suas limitações a nível de agilidade, e agora também não o consegue, e a equipa perde muito porque não tem propriamente uma âncora dos dois lados. O Messi, como tu disseste muito bem, pode correr, pode lançar, pode ser energético, mas falta sempre alguém para lhe tirar esse ponto de atenção, por assim dizer. E a equipa precisa muito que ele volte, mas ele parece que também está a querer sentir o momento da equipa e apressar um pouco, e a apressar... Vamos ver, ele ontem não jogou bem, estava também em minutos limitados e não sei o quê. Portanto, sim. Em relação, só para terminarmos com o Joel Embiid, e atenção, isto pode mudar tudo, eles podem explodir agora e o Joel Embiid, isto ser só a ferrugem. Mas o Joel Embiid está a lançar a 37% do campo, 37%. No ano passado lançou 53%. Pois. Esta diferença diz tudo. Eles podem ter todas as reuniões que quiserem, já vamos falar das percentagens do Paul George, que são igualmente trágicas. Péssimas. Mas se isto não subir para a casa dos 50%, eles podem ter todas as reuniões, o Joel Embiid pode chegar antecipadamente 1 hora a todos os eventos, que eles não vão, não estou a dizer que não vão sair deste buraco, mas não vão ser o que eles querem ser. Tem muito peso, ele lança muitas vezes, é muito importante na manobra da equipa, e ou ele baixa a quantidade de lançamentos e isso obriga... Isso aí, não vai acontecer, exato, não vai acontecer, porque ele ou baixava e dava espaço aos outros, mas os outros também não estão a dar o devido salto, sem ser o nosso TikToker favorito. Já vamos falar dele, é o Bright Spot. Ou ele aumenta as percentagens, e temos que, eu não vejo nenhum dos dois a acontecer num futuro muito próximo. Acho que há que lhe dar tempo. Eu quero acreditar que é isso, Chico. Eu quero acreditar que é tempo, porque o Joel Embiid não desaprendeu. Quem pode ter desaprendido um bocadinho é o Paul George, porque o Paul George tem o dobro dos jogos do Joel Embiid. Recorde-se que ele também começa a época lesionado. Sim. Mas o Paul George está a lançar a 38% de campo, está a lançar a 27% de 3 pontos, sendo que no ano anterior tinha lançado a 41%. Ou seja, se há aqui uma imagem... O Paul George, Chico, o Paul George está com 14 pontos de média. 14 pontos de média. É uma das médias mais baixas da carreira. E Chico, sabes quando é que foi a última vez? Só comparada com os primeiros anos da carreira, quando estava em Só nos 2 primeiros anos de carreira é que ele teve abaixo disto. Só nos dois primeiros. 14. Estamos a falar do jogador que era. No ano passado fez 22 pontos por média, com uma eficiência brutal. Foi All-Star. Defensivamente, sempre muito bom, apesar de ele estar até com mais roubos este ano do que no ano passado. Mas não está com a mesma mobilidade defensiva. Portanto, há aqui vários fatores que estão a conjugar. O único fator positivo, e tu já deste o toque, é o nosso Jared McCain. Mas ainda em relação ao Paul George, nós não sabemos quanto tempo é que ele vai falhar, se é que vai falhar tempo, mas eu estou a acreditar que pelo menos vai falhar aqui 2-3 jogos, porque eles não vão querer arriscar nada. Parece-me essa a postura deles, não é, Chico? Se o Paul George continuar a lançar assim, mais valia ter ele Little Tobias Harris. Pois, ainda ontem me apareceu aqueles típicos charts de comparação entre os números dos dois, e a verdade é que obviamente o contexto é muito diferente, e o Tobias está a ganhar com o facto de, em Detroit, estarem as coisas a correr bem, mas tem um pouco de piada o quanto o Tobias foi enxovalhado ao longo de tanto tempo. Sim, mas o Tobias no ano passado foi trágico, mano.
Foi. E isso nem sequer é colocado em causa. Agora, ele deve rir-se cada vez que o Paul George tem um mau jogo. Nada contra o Paul George, acredito, mas ele deve ficar tipo, bem, fui tantas vezes enxovalhado naquela terra e agora... Mas olha, Chico, deixa-me dizer-te uma coisa. Conhecendo o passado daquela malta de Filadélfia, eu acho que eles para já estão a ser muito compreensivos. Dá-lhe 10 jogos e o Paul George com estas médias de percentagens de lançamento, o Paul George vai ser completamente trucidado, porque ali em Filadélfia eles não brincam. Em Los Angeles, o pessoal nem se lembrava dos Clippers muitas vezes. Em Filadélfia, meu Deus. Eles são fervorosos e é isso. E eu não sei. Agora, o Paul George tem aquela capacidade de tu disseste 10 jogos e eu vejo a ter mais 2 ou 3 maus e depois tem ali um jogaço, apaga um bocadinho essa imagem e agora ele tem a conseguir isso com regularidade, porque um jogador que recebe o que ele recebe, que veio com a fama que ele veio e com a necessidade que a equipa tem, são 3 fatores decisivos. Ele não pode fazer eu não digo estes números, é mesmo estas percentagens, porque ele até podia fazer estes números, mas avançar muito bem. Chico, ele não pode obviamente ele tem que subir quase 10 pontos desta média, e isso nem sequer está em causa. Mas se ele tivesse a lançar com muito mais percentagem nestes números, a malta ficava tipo, ok, ele está a dar bola aos outros. Neste caso não, está a ser o mesmo caso do Embiid, que é muito peso e pouco proveito. E nisso, numa equipa destas, não é possível. Vamos ver, porque ainda por cima tem expectativas. Em relação ao Jeremy McCain, eu não conhecia, confesso. Lembro-me de ver os primeiros... lembro-me de o ver uns minutos nos primeiros 2, 3 jogos onde ele jogou muito pouco. E não é daqueles jogadores que tu dizias, este gajo, se tiver, na minha opinião, se tivesse muitos minutos ia ser, não conhecia. Também não achava. O que é certo é que... Gostei do que vi dos reports na altura em que ele foi escolhido, sim. Mas achei, ok, vai ser um bom role player para ter aqui... Eu até achei, Chico, porque estamos a falar de uma equipa que, pronto, eu ainda vou colocar como candidato ao título, pronto, seja o que for, mas que entrou na época como candidato ao título, e normalmente nós já sabemos que bases marcador de pontos em equipas candidatas ao título, o espaço é minúsculo, a não ser que tu sejas um brilhante defensor, e aí tens sempre o teu espaço. Se for só marcador de pontos, e pequeno ainda por cima no caso dele, pequeno, no sentido de não seres muito corpulento, vais ter pouco tempo, vais ter muito poucas oportunidades, porque a equipa tem que ganhar muitos jogos, e para ganhar muitos jogos precisa dos veteranos. Mas o miúdo, ainda ontem... mesmo com o Maxey a jogar a titular, ele faz 40 minutos, também obviamente associado aos minutos limitados do Maxey e à lesão do Paul George, mas está aqui com 5 ou 6 jogos de 20 pontos, o que é impressionante. Eu estou a fazer um trabalho sobre ele. Chegou a fazer 34, eu lembro-me de contra Cleveland. É 34 o máximo dele, é capaz de ser. É isso, confirma. Foi contra Cleveland no dia 14. Fez 34 pontos. Eu lembro-me que se falou muito na altura, porque ele também fez uma série de triplos. É ele e a tua escolha e a escolha dos teus Lakers. Eu gosto sempre quando estas escolhas de top 20 se surpreendem, porque a malta deixa muito, que fica do género. Como não é top 10, não quero saber dessas escolhas, mas há muito talento. Muito talento, sem dúvida. Aliás, tendo em conta o que temos visto do top 10, o Dalton Knecht foi o 17º, o Jeremy McCain foi o 16º, portanto foram as duas picks seguidas, e neste momento são os dois líderes nas casas de apostas, são os dois líderes para Rookie do ano. O Jeremy McCain bem mais sustentado que o Dalton Knecht, realmente tem explodido nos últimos 3-4 jogos. E em terceiro acho que está o Wells, não é? Quer dizer, pode estar em algumas. Eu estive a ver ali uma série de casas de aposta, de um site que aglomera casas de apostas, até casinos de Las Vegas, não sei o que. Quem estava em terceiro era o Rissacher ainda, mas se calhar há casas de aposta onde ele já está mais para baixo. Muito bem. Olha, mas Chico, vamos aqui assumir o lado positivo ou o otimista, e vamos assumir que esta equipa vai ter aqui, a partir dos 20 jogos, vai ter aqui uma saúde relativamente estável, mesmo com a gestão do Joel Embiid. Vamos acreditar que o Caleb Martin e que o Andre Drummond e que o Kyle Lowry ainda têm alguma coisa no tanque para dar. Ainda consideramos esta equipa uma ameaça, ou ao fim de 14 jogos já podemos dizer que obviamente não vão ser últimos, não vão falhar o playoff, mas as aspirações não vão lá?
Não, eu acho que baixou muito na hierarquia, mas acho que ainda podem ser um perigo para qualquer equipa no Oeste que queira ser campeão, chegar longe nos playoffs, porque foi o que nós dissemos, foram muitos fatores que se juntaram neste arranque da época, muitas lesões, alguns arrufos ali, e se o tempo nos der razão e as coisas normalizarem, esta equipa facilmente sobe no mínimo dos mínimos para décimo, indo para décimo vai ao play-in, indo ao play-in consegue ir ao play-off. Sim, mas porra, se eles forem décimos é muito preocupante, Chico. Atenção, porque eles têm duas vitórias e 12 derrotas. Eles estão a 5 vitórias só, entre aspas, dos Pistons, sendo que têm 2 jogos a menos. Portanto, a janela está longe, está fechada. É isso, é muito cedo para estar. Obviamente o cenário não é positivo, mas é muito cedo para estarmos já a afastá-los. Eu acho que já não, nós colocámos na altura da antevisão, colocámos no fundo nos Dark Horses, ali numa divisão entre Dark Horses e barra Contenders. Se calhar agora já consideramos uma equipa de playoff ponto final por causa deste péssimo arranque. Mas agora, se eles conseguirem milagrosamente estar saudáveis boa parte da época e na altura das decisões, vão ser muito difíceis. Claro, eles querem estar saudáveis em abril. É isso. Agora convinha que estivessem. Por isso é que também estão a gerir com tantas pinças. Claro. Agora pode chegar a um ponto onde o atraso já é muito significativo e o Paul George tem essa experiência. O Paul George, eu lembro-me de um ano nos Clippers, é verdade que não havia o Kawhi, mas o Paul George chega ao play-in e a equipa estava a jogar bem, não sei o que, ele apanhou Covid e falhou o play-in e a equipa foi eliminada. Portanto, o play-in, eu sei que independentemente de quem os 75, no ano passado eles foram ao play-in e passaram com alguma facilidade, mas o play-in é um mentor-se, o play-in é uma constipação num dia errado e de repente estás fora do playoff. Olha, vamos falar dos teus Oklahoma City Thunder, que ontem surpreenderam toda a gente quando tiveram Isaiah Hartenstein. Nós sabíamos que não estava muito longe o regresso dele, ainda se apontava mais uma semana, mas de repente sai um injury report, ele está questionable e depois acaba por jogar. Duas coisas, eu por acaso até estive a falar de manhã com o Ricardo sobre isto. Duas coisas. Foi o primeiro jogo dele, ele não foi titular, mas jogou, já nem sei, 30 e tal minutos, não foi? Deixa-me ver. 29, desculpa. Jogou 29 minutos. Eles ganharam num jogo até mais equilibrado do que se podia prever contra os Blazers. Estes 29 minutos, que foram os primeiros 29 minutos que o Isaiah Hartenstein jogou com a camisola do Thunder. Ele termina com 13 pontos, 14 ressaltos e 4 armas. 4 blocos, exatamente. Estes 29 minutos... E 3 turnovers. Ok, 3 turnovers. Ainda está um bocadinho preso. Exatamente, sem dúvida, tem que estar, não é? O rapaz está sem jogar há mais de um mês. Mas estes 29 minutos, se nós não disséssemos a alguém que era a estreia do Hartenstein, olha, vê estes 29 minutos, eu acho que as pessoas iam achar que o Hartenstein jogava com esta equipa há 10 anos. O fit dele é tão smooth, é tão perfeito, encaixa tão bem ofensivamente e defensivamente, Chico, que eu fiquei impressionado com isso. Já vamos falar de questões específicas do jogo dele. Eu fiquei impressionado. Não, porque já se falava há muito tempo dessa correlação entre o estilo dele e o do Thunder. Mas eu fui um pouco mais pessimista, se calhar pela minha veia de adepto do Thunder, porque eu senti-o ainda muito preso ao garrafão em si. Que é uma coisa que os Thunder não o fazem. E basta ver um jogo qualquer com o Chet. O Chet é um jogador que mexe muito entre o garrafão e fora, precisamente para baralhar um pouco a nível das trocas e das marcações. Gosto de pensar que ele estava um pouco preso ao garrafão, precisamente por ser o primeiro jogo pós. Sim, mas o Hartenstein vai estar sempre, não é? Porque o Chet faz isso porque a gravidade que o Chet tem é diferente. O Chet é uma ameaça real lá de fora. Eu sei que eles não vão dar a mesma coisa ao jogo na equipa. Agora, ambos sabemos que faz toda a diferença um poste estar num sítio do garrafão ou 2 metros à frente no garrafão. Eu percebo o que estás a dizer. Ainda assim, e por isso é que eu disse que o Chet é um encaixe tão bom nesta equipa, que é o seguinte, o Hartenstein é, não sei se é o melhor, mas é um dos melhores postos nesta fase da NBA a decidir em short roll, ou seja, pick and roll, ele desfaz para o cesto,
mas depois, quando vai para o cesto, ele não é um jogador só de ter que atacar o cesto ou ter de afundar. Não, ele tem uma boa, já tinha isto em Los Angeles, mas cresceu muito em Nova York. Mas ele tem uma boa leitura de jogo. Ele tem ali um lance que o Ricardo até isolou esse lance e mandou para um grupo onde eu estou com ele. É um lance onde ele recebe ali no short roll. Ele tem ali toda uma panóplia de opções. Ele pode tentar um floater, pode tentar um pequeno jumper, pode tentar um pequeno ataque ao cesto. Não, ele faz um passe perfeito para um layup do Caruso. Ele tem isso. Ele tem um bom floater. Ou seja, mesmo quando o Chet e o Hartenstein jogarem juntos, o facto do Hartenstein ter uma panóplia de movimentos de short roll que lhe permitem ser uma ameaça em vários fatores, mais do que ser apenas um ataque ao cesto, um post rim runner, um Claxton ou um Kessler, mantém o campo dos Oklahoma City Thunder aberto. Sim. E por isso é que eu acho que o encaixe é tão bom, porque se tu aqui metesses, eu lembro-me na altura que se falava muito dos Thunder tentarem ir buscar o Claxton, que estava a terminar contrato em Brooklyn. E eu não gostava tanto disso porque o Claxton é um rim runner mais tradicional. O Claxton é mais um Nemias. É um jogador que... O Claxton precisa mais de um base a sério. Ou seja, os pick and rolls com o Claxton, os bloqueios com o Claxton terá que ser para ele desfazer arde para o cesto, para um alley-oop, para um dunk, uma espécie de clean de capela. O Hartenstein não. E por isso é que eu acho que é um encaixe tão bom e que vai lhe permitir até quando o Chet estiver em campo, porque ali o Caruso estava, naquele lance específico que eu estou a falar, o Caruso está no dunker spot, portanto o spacing não está tão aberto. Mas com o Chet, tu podes ter 4 atiradores, incluindo o Chet e o Hartenstein vai ter um ataque, vai ter um espaço em short roll muito grande para fazer um kick out ou para ele tentar um lançamento. E portanto eu acho que não vamos sentir aqui um engarrafamento da área pintada. Não, para abrir o jogo é um encaixe perfeito. Ele consegue fazer um pouco do que o Jokic fez imenso no ano em que foram campeões, que era ele muitas vezes fazia ali de pivô, como nós costumamos dizer no futsal e afins. A equipa jogava para ele e ele distribuía para a equipa, para o campo todo aberto, ou distribuía para alguém a cortar para o cesto, ou distribuía para um atirador, e isso resultava lindamente porque o Jokic era um grande passador. Obviamente não estou a pôr o Hartenstein no mesmo patamar ao nível de qualidade de passe e de visão que o Jokic, mas se calhar tem mais qualidade à volta dele a nível de marcação de pontos, e isso vai ajudá-lo muito. Ele vai ser um poste que facilmente vai fazer 4, 5 assistências por jogo, e isso para um poste... Que é uma coisa que ele já fez no ano passado. Sim. Em Nova Iorque. Houve ali fases, especialmente quando o Mitchell Robinson se lesionou, havia ali fases onde ele fazia, e estamos a falar de uma equipa em Nova Iorque. Tom Thibodeau, nos últimos anos, tem sido conhecido por dar pouco uso aos seus postes ofensivamente. Mas sim, o Hartenstein tem essa capacidade. Para fechar, defensivamente, eu acho que o Hartenstein tem uma coisa muito boa que vai ser assustadora quando ele jogar ao mesmo tempo que o Chet, que é o seguinte: o Hartenstein, sendo um poste, ele é obviamente fisicamente imponente, mas ele é muito móvel. E o Hartenstein tem umas mãos muito ativas. Portanto, quando houver um bloqueio direto e o objetivo for fazer um trap ao ball handler, vai ser muito complicado ao ball handler, porque o Hartenstein mexe muito. E mesmo que seja em drop, ele vai ter umas mãos muito ativas. Ele vai fazer muitos roubos nesta equipa do Thunder. E outra coisa muito interessante... e depois, se ele tiver as costas quentes com o Chet atrás e puder fazer... puder estar mais subido nos bloqueios diretos, é brutal. E depois, claro, o Cason Wallace e o Dort e o Caruso e esta malta toda e o Kendrick Williams é assustador. Vocês são a melhor defesa da NBA com uma margem grande para o segundo, e eu ficaria chocado se não terminassem com a melhor defesa da NBA este ano. Eu só ficarei chocado se houver mais algum tipo de lesão relevante, porque mesmo quando houve este pequeno período sem Chet e ainda sem Hartenstein, a equipa adaptou-se muito bem, na minha opinião, à ausência de um poste. Andaram ali a jogar no small ball, o Jalen Williams andou a safar, mas eles rodam tão bem, são tão rápidos a fazer as trocas e a cortar a linha de passe, que fazem roubos com fartura, são muito rápidos nessa leitura. Há muito trabalho do treinador, obviamente.
a equipa está cada vvez mais bem construída nesse aspecto, que é para jogar desta forma específica. O Caruso foi uma adição muito boa. O Dort, por exemplo, tem um jogo terrível agora nesta estreia do Hartenstein, mas isso nem se notou, entre muitas aspas. Obviamente os Blazers estiveram muito mais perto do que deveriam, mas não se notou precisamente porque o resto foi conseguindo disfarçar. E eu estou muito, muito curioso para quando... Espero que o Chet regresse, mas por outro lado, espero que regresse rápido, só para esclarecer. Mas por outro lado, acho que se o Hartenstein agora vier para ficar e não for agora gerido com pinças de jogo sim, jogo não... se fosse joelho ou alguma coisa assim, sim, eu acredito. Agora, mão, tu viste, né? Ele começa logo com 29 minutos. Eu também acho que sim. No máximo falhará um jogo qualquer em que lhe doa um pouco ou tenha os tendões, algo do género. Mas eu acho que se ele estiver bem, eles não vão apressar o regresso do Chet. Porque não. A tua equipa não vai apressar o regresso de ninguém. Sim. Não, eu acho que eles só... Porque eu ontem, e tu referiste a surpresa, eu ontem senti que eles em parte quiseram apressar um bocadinho a estreia do Hartenstein para também a equipa ter um poste para combater com o Klingon, que é um poste enorme, e já cedo soube-se que o Ayton não ia jogar e que ia ser o Klingon no titular. Eu quero só deixar a nota que eu acho que o Klingon, se continuar o desenvolvimento que tem para desenvolver, o Ayton vai sair num instantinho de Portland. Chico, deixa-me dizer, só fazer essa parte. Eu acho chocante como é que o Klingon não é titular a jogar 30 e tal minutos. Eu sei que eles precisam de vender, entre aspas, o Robert Williams. O Ayton, eles podem... O Ayton pode fazer agora 4 jogos de 50 pontos. Ninguém vai pegar nele. E não estou a dizer que ele não é um bom jogador, é um ótimo jogador. Mas nesta fase... É a correlação preço-qualidade. É isso. Nesta fase... Contratos como os do Ayton, é muito difícil as equipas conseguirem ter maleabilidade para ir buscar um jogador destes. Ou é um jogador tipo Giannis, onde tu realmente não te importas de pagar 60 milhões ou lá o que for. Agora, se o jogador está a ganhar 40, ou 35, ou 37 e não vale esses 40, é impossível. Ninguém vai buscar. Portanto, o Klingon, e tendo em conta que é uma equipa que teoricamente quer fazer um rebuild, agora percebe-se que o Chauncey Billups, na sua curta carreira de treinador, também quer mostrar a outros possíveis patrões que têm qualidade. Portanto, não está a jogar com ele, mas é inevitável para quem joga, para quem queira acompanhar esta equipa em março. Já sabemos como é que isto vai funcionar, não é? Sim, mas isso é um ponto importante que tu tocaste, que eu queria só referir agora, já que é o meu regresso, que eu estou a sentir que este ano, mesmo as equipas más, sem ser o Wizards, que eu vi meio jogo e arrependi-me de o ver, mas mesmo as equipas más estão muito melhores, na minha ótica. Nós sabemos que isto mais tarde ou mais cedo aparecem aquelas 20 mil lesões e tudo mais, mas eu sinto que as más equipas estão a crescer positivamente e isso mais tarde ou mais cedo será bom. Mais ou menos, porque, por exemplo, no sentido inverso a isso, é verdade que, por exemplo, os Pistons estão melhores, os Nets estão melhores, mas no sentido inverso, comparativamente do ano passado para este ano, os Jazz já entraram na época... Sim. Já estão mas isso tem que ver com a atitude com a qual entraram. Eu sei, mas, ou seja, vamos ter sempre esse elevador de equipas que estão... Vai sempre nivelar, porque tu, a bem ou mal, tens sempre 3 ou 4 equipas que são terríveis por qualquer que seja o motivo. Chico, e por exemplo, no Oeste nós temos aqui equipas como os Detroit, como os Hawks, como os Nets, como os Bulls, que estão com se calhar mais vitórias do que imaginariam, mas também tem muito a ver com o facto dos 76ers. Sim. Nós, teoricamente, olhamos para este 2-12 dos 76ers, se virarmos ao contrário, vamos imaginar que eles começaram bem a época e estão com 12 vitórias, 2 derrotas, aqui se calhar os Pistons já tinham mais 2 derrotas, os Bulls já tinham mais 1 derrota, os Raptors já tinham também mais 1, ou seja, está tudo ligado. Olha, acho que tens que estar completamente confiante na tua equipa, é horrível. Eu, se fosse base adversário, eu sentia-me pessimamente se visse que, por exemplo, o De'Aaron Fox está a olhar para o calendário e está a ver que o próximo um dos próximos jogos é contra eles, é contra o Standard. Só de pensar no Shea, no Dort, no Caruso, no Cason Wallace, no Adam Wiggins, no Jalen Williams. Aliás, vou-te já dizer uma coisa. Jalen Williams, eu não gosto muito de falar de All-Stars e não sei o quê, mas vai lá estar.
Especialmente se o chat estando este tempo de fora, vai haver muito mais holofotes para o Jalen Williams. Não tenhas dúvidas nenhumas, vai lá estar. Portanto, tens de estar confiante. Olha, para terminarmos, vamos falar do jogo que eu tinha aqui colocado um círculo vermelho, que era o jogo onde eu ia retirar as minhas dúvidas sobre a candidatura dos Cavaliers a título, possível título. Foi o jogo contra Boston. Eu já tinha retirado as minhas dúvidas, porque eles começaram com 15 vitórias e uma derrota, perdem por 3 pontos, num jogo onde a certa altura parecia que os Boston iam cilindrá-los. Eles fazem uma excelente recuperação, e ainda por cima contaram com Darius Garland, que teve um jogo completamente trágico. Ele lançou 3 em 21, tanto é que está lesionado agora. Foi um jogo trágico de tanto acartar tijolo é difícil. Portanto, eu já não tenho dúvidas. Ainda assim, queria só dar esta nota. Eu não sei se tiveste a oportunidade de ver este jogo. Eu fiz questão de ver este jogo. Eu acho que este jogo provou-me que Boston ainda está um degrau acima de todos os outros. Sim. Eu esse não vi em direto, foi, lá está, precisamente pelo mesmo motivo que tu, fui ver o resumo alargado no dia seguinte. Tenho a dizer que os adeptos dos Celtics são muito exigentes com economias, porque eles já achavam que tinham aqui um novo Robert Williams e basta um jogo mau e caem-lhe em cima. Mas ele jogou mal. Eu diria que o Nemias isso nem sequer está em causa. Eu diria que o Nemias teve um dos jogos mais complicados da carreira. Foi muito explorado. Mas também há que ver quem é que estava do outro lado. Não, isso é óbvio, não é? Claro, não, isso é óbvio. Só é muito difícil, não é porque ele é mau, é porque realmente sempre que ele esteve em campo, especialmente na segunda parte, o Donovan Mitchell foi... Onde é que está? Quem é que o Nemias está a defender? Ok, pick and roll, 1 para 1. E ele até se portou mais ou menos bem. Não, mas as pessoas esquecem-se que o Nemias, em condições normais, no melhor dos casos, é o terceiro posto da equipa. Em condições normais, ele estaria a fazer os minutos a jogar contra os suplentes dos Cavaliers, enquanto o Al Horford e o Porzingis estavam efetivamente a batalhar ali com o 5 inicial. Ele está a ter a exigência de titular quando ele é, e nós sabemos isso e temos que saber admitir, no caso dos Celtics, um role player, um bom role player, um role player útil, mas é um role player, não é um titular. E ele teve ali um jogo mau, teve. Também há que dar mérito ao Mobley. Eu estou a adorar o desenvolvimento do Mobley. Tu e eu já falávamos disto o ano passado. Ele finalmente deu o salto, finalmente tem uma ameaça de triplo respeitável. E nem é só a questão do triplo, até eu nem dou muito valor a isso, é mais até a questão como ele está a ser envolvido em construção de ataque, seja em ele como ball handler, as assistências dele estão bastante subidas, os turnovers também. Isso é com o risco. Claro. O triplo seria a cereja no topo do bolo. E eu acho que ele nunca vai ser um Brook Lopes, nem nada do género. Mas sim, estou contigo. Olha, mas em relação aos Celtics, concordas comigo que eles, com base neste jogo, e atenção, que ainda falta Porzingis, que já treinou com a equipa da G-League, eu acho que eles ainda estão aqui com um degrauzinho acima de todos os outros. Eles ainda são a equipa a bater e mesmo com esta grande entrada dos Cavs... Sim, eles continuam a ser os candidatos isolados. Acho que fruto de algumas... Este ano, se calhar, já não estão a cilindrar da mesma forma. Mas continuam com um registro de 12-3, não é? Mais coisa, menos coisa. Espera aí, eu tenho aqui. Estão com 12 vitórias, 3 derrotas em 15 jogos. Portanto, isto é um ótimo registro para arrancar. É o segundo melhor registro. E se eles conseguirem fazer menos 5 vitórias do que o ano passado, é uma temporada ótima. E ganham o Oeste. Porque este ano tem o Oeste mais difícil, na teoria, apesar da situação dos 76ers. E têm tido, acho que este ano, pelo menos, estão a ter um arranque mais difícil a nível de gestão dos seus titulares, do seu core principal. E eles, tendo essa gestão mais difícil e tendo um Oeste mais difícil, perderam 3 jogos. Não podemos estar a pedir que eles ganhem 64 jogos todos os anos. Até porque o Al Horford cada vez vai ficar mais velho, cada vez vai ficar mais debilitado. Claro, e as equipas também melhoram, não é? E adaptam-se, exato. Olha, ao final de 15 jogos, no ano passado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É exatamente o mesmo recorde do ano passado. Exatamente. E no entanto, há críticas de que estão piores, estão não sei o quê, estão a tremer mais. Está bem, eles podem tremer, mas no final a vitória continua lá. É exatamente o mesmo recorde
sem Porzingis. Jaylen Brown já falhou para aí 3 ou 4 jogos. Jrue Holiday já falhou, portanto os únicos que não falharam foi o Tatum e o Derek White, portanto não há preocupações nenhumas com a equipa de Boston. E a darem muito mais minutos a jogadores como o Nemias, que antes na sua altura nem sequer contava. Por exemplo, neste momento, eu não fui ver as odds, mas eu diria que neste momento o favorito a ser Sixth Man of the Year é o Peyton Pritchard. Portanto, eles estão a precisar do banco e estão a retirar coisas boas do banco, seja para agora, seja depois para o futuro. Bem, Chico, vamos embora. Voltamos então na segunda-feira. É sempre um prazer estar-te de volta. Foi fixe a lua de mel? Foi. Foste às massagens? Desculpa. Foste às massagens? Fui, mas elas são muito agressivas, meu. Pois. Aquilo parecia que me estavam a querer partir uma costela ou uma coisa assim. Na por cima calhou-me uma velhota e eu pensei, pronto, vai ser muito simpática. Não, as mãos parecem tábuas de madeira. Também, sim. E depois estava-me ali, parecia aquela... eu tinha um massagista na minha equipa, que era o Atlético da Malveira, que era, a lógica era mais ou menos assim. Imagina, doía-te o joelho, doía-te a coxa, uma coisa assim do género, fosse muscular ou fosse osso, e tu ias lá, explicavas, e ele dava uma pancada nessa zona, ainda dói. E nós, sim. Então é porque estás vivo. O chamado indireita. Ele era o indireita da Malveira. E a mulher parecia isso, porque ela tipo, metia-se aqui a torcer-me o braço e depois a certa altura puxou uma perna e pôs o pé dela tipo aqui na minha zona da coxa e eu quase que ganhei que nem um cãozinho, mas saí de lá, atenção, estou aqui a criticar, saí de lá livre, leve e solto, mas... Pois, eles têm técnicas de massagem diferentes, é mais até de osteopata do que propriamente de massagista. Mas ainda bem que curtiste. Foste a que países? Fui à Tailândia, ao Vietnã e à Malásia. Como é que é o Vietnã? É fixe? Epá, é um perigo. A zona de natureza, assim? a zona de natureza é linda, lindíssima. Eu aconselho mesmo. Porque muita gente tem aquela imagem que nos chega da indústria cinematográfica do Vietnã ainda estar todo destruído por causa das guerras e tudo mais. Não está. Depois a zona de cidade é um perigo porque eles não ligam ao código da estrada. Aliás, eu acho que eles não têm código da estrada. Tu, cada vez que passas a estrada, temes pela tua vida 3 vezes. Achas que vais levar com 3 ou 4 scooters em cima. Porque aquilo, eu a primeira vez ia levando, fiquei 10 centímetros de levar com uma scooter em cima. E aquilo tu tens que, ou és muito confiante e passas aquilo como se fosse a Miss Universo, ou vais... Ou então vais sempre pelo mesmo lado da estrada. Não há cá. Se tudo for do lado esquerdo, não é para mim. Aconselho, mas vão para lá com a mentalidade que eles estão-se vou usar uma expressão mais piorzinha, que eles estão-se pouco a cagar para os peões, sejam eles turistas, sejam eles da terra. Eles levam tudo à frente. Muito bem, ainda bem que curtiste. Voltaremos a falar aqui na quinta-feira, mas a gente voltará a falar. Eu ia dizer qualquer coisa, tinha qualquer coisa para dizer e esqueceu-me, mas pronto. Não, ia dizer que alguma vez fizeste acupuntura? Não, mas não tenho muita curiosidade para... Olha, eu descobri a acupuntura há 1 ano, talvez. Digo-te uma coisa, é impressionante o quão bem faz e o quão bom é. Eu vou fazer amanhã, porque estou aqui todo apanhado, então tive que marcar quase de urgência, e estou aqui, eu só penso nisso. Aliás, até vos vou confessar uma coisa, aqui baixinho que ninguém nos ouve. Eu hoje nem vou acompanhar jogos para me poder deitar cedo, para amanhã poder estar lá, porque eu tenho para as 9h30, para amanhã poder estar lá fresquinho para aquilo. É para vocês perceberem o quão mau, eu acho que vocês já perceberam, porque eu não consigo virar a cabeça para um dos lados, portanto estou aqui torto, mas é para perceberem o sofrimento. Sim, o sofrimento. Estás a bater em um livro direto e estás a ver a curva. Esquece. Boa comparação. Bem, se eu estivesse na NBA estava day to day. Estava doubtful. Tu se estivesse na NBA eras tipo Anthony Davis, que era todos os dias está day to day, mas vai ser. Tu estás a dizer isso, o Anthony Davis ainda não falhou nenhum jogo. Aliás, falhou um jogo este ano. No ano passado falhou tipo 5. Portanto, calma, vamos começar a usar outro termo de comparação. Não, mas eu disse que ele está sempre day to day e vai sempre no jogo. Está. O que para Fantasy é ótimo, não na ESPN, quem joga em ESPN não é, mas quem joga nas outras plataformas, a Yahoo e a Fantrax,
ter o Anthony Davis day to day é brilhante, porque podemos pô-lo nos espaços IL e nos espaços injury e ir buscar jogadores sempre no dia anterior, o que é ótimo. Os Lakers nisso são perfeitos, está sempre probable o Anthony Davis, então é perfeito para quem joga fantasy. Bem, vamos embora, meus amigos, voltaremos na segunda-feira. Chico, é sempre um prazer ter-te por cá. Se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo. To take the lead, and look who has the ball. With half a minute to play. Bryant for the